O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 492. 10 minutos antes. Enquanto Seong Ji-han esperava com os braços cruzados. Clarão. Ele sentiu um leve clarão em sua testa. Este olho divino, só é ativado aqui, em. Da última vez, mostrou a cabeça da árvore do mundo caindo aqui também. O que foi desta vez? Enquanto esperava pela cena que o olho divino mostraria. Zing. O cenário ao redor mudou e imagens de Seong Ji-han e Dongbang Saki começaram a aparecer aqui e ali. Embora dezenas de imagens dos dois lutando ferozmente estivessem espalhadas de relance. Eu morro de maneiras bastante diversas. Os resultados da batalha foram todos a derrota de Seong Ji-han. Sua cabeça voou, múltiplas espadas de luz perfurando seu peito, etc. A batalha entre os dois prevista pelo olho divino terminou 100% com a morte de Seong Ji-han. Bip. Depois de mostrar cenas de sua morte por um tempo, o olho divino desligou. Que azar mostrar isso antes de lutar. Seong Ji-han murmurou sem perceber. O olho divino dado por Pitya não foi ativado quando ele tentou antes, mas agora só mostrava ele morrendo em um momento como este. Claro, o futuro visto pelo olho divino sempre pode mudar, mas, mesmo considerando isso, ver apenas cenas de morte em massa sugere que a batalha será desfavorável. Ele preparou contramedidas tanto quanto possível, mas isso ainda não foi suficiente? Parece que terei que ligar o Battletube também. Depois de se ver morrer, Seong Ji-han decidiu ligar o Battletube que não iria usar. Na verdade, com o desaparecimento da supernova, o desempenho do Star Buff piorou. E ele não iria usar isso porque estava preocupado que Yoon-sea pudesse se tornar um apóstolo do vazio tentando ajudar depois de assistir à transmissão. Mas me vendo morrer tão miseravelmente, acho que preciso mobilizar tudo. Pensando nisso, Seong Ji-han ligou o Battletube. Ah, uma transmissão depois de tanto tempo. Fiquei desapontado por você não estar transmitindo jogos depois de se tornar administrador haha. Uma transmissão ao vivo depois de muito tempo. Mas se você não transmitir jogos normais, como você subirá de nível? O nível é importante para um administrador. De verdade, ele já é o maior que pode ser. Os espectadores inundaram-se ao ver a transmissão ao vivo de Seong Ji-han depois de muito tempo. Enquanto isso, agora parece que o Star Buff aumenta o poder em cerca de 10%. Seong Ji-han sentiu claramente que o desempenho do Star Buff havia caído em comparação com antes. Talvez tenha sido por causa da habilidade do administrador estar envolvida. O efeito do Star Buff foi menor do que a eficiência do buff originalmente indicada. Mas ainda assim, até 10% eram preciosos contra Dongbang Saki. Vou continuar. Pensando nisso, Seong Ji-han abriu lentamente a boca. Já faz um tempo, pessoal, hoje receberei um convidado aqui. Convidado? Isso não está acima do mar agora. Que tipo de convidado viria a um lugar como esse? Enquanto os espectadores ficavam intrigados com as palavras de Seong Ji-han. Rachadura. O céu se partiu ao meio e Dongbang Saki revelou-se por dentro. Uau! Aquele velho, não foi ele quem lutou contra o administrador vermelho? Sim, a pessoa que vimos na última vez. Mas o que há com o capacete de cobra na cabeça haha? Ele não é um monstro que não precisa de coisas como capacetes. Essa pessoa é o convidado? Isto parece ameaçador. O deus marcial não disse que não iria invadir. Enquanto os espectadores se perguntavam por que Dongbang Saki apareceu lá. Você já estava esperando. Você sabia que eu estava vindo? Dongbang Saki acariciou a barba enquanto olhava para Seong Ji-han. Este é o domínio do administrador. Então posso saber tudo. Embora na realidade tenha sido o resultado de espionagem usando a autoridade de administrador. Ele respondeu calmamente. Mais importante, você está usando um capacete que nunca vi antes. Como Seong Ji-han disse apontando para a cabeça da cobra. Um capacete. Ele não precisa dessas coisas. Silvo. Uma fumaça vermelha escura saiu de lá e uma voz estranha foi ouvida. Você é o deus marcial? Isso mesmo, administrador azul. Por que você veio aqui? Achei que você não tinha intenção de lutar comigo. Ainda não tenho intenção de ser hostil com você. No entanto. Clarão. Uma luz vermelha e preta brilhou nos olhos da cobra. Vim apenas recuperar meu item que deixei aqui. Que item? Então. Vá embora já, sério. Por que eles estão tão desesperados para continuar nos incomodando? Os telespectadores, percebendo que o adversário era o deus marcial, mostraram sinais de desgosto. Depois de sugar a terra, o que mais eles estão tentando tirar? Enquanto isso. Você quer dizer a árvore do mundo vermelho? Isso mesmo, você já sabia. Enquanto Seong Ji-han especificava o item, o deus marcial continuou como se estivesse satisfeito. Vou arrancar isso e me retirar silenciosamente. Calmamente, ele disse. Ao ouvir essas palavras, Seong Ji-han sorriu e apontou para o mar. Se você arrancar a árvore do mundo, esta terra não será muito abalada e espíritos malignos surgirão? Como você sabia disso? Quando Seong Ji-han bateu na testa, o deus marcial rapidamente entendeu o gesto.
O olho divino, não é? Achei que o sinal da Pitya tivesse desaparecido, mas você o absorveu. Bem, algo assim. Embora na verdade tenha sido dado pelo outro lado. Seong Ji-han não viu necessidade de dizer a verdade, então encobriu o assunto. Então, ao contrário de antes, os olhos da cobra brilharam com uma luz branca pura. Ele está usando o olho divino nessa forma. Zing. Depois de examinar o mar uma vez com o olho divino. O que quer que tenha visto, o deus marcial falou com Sang Ji-han com uma voz ainda mais imponente. Se você tem o olho divino, você deveria saber. Você não pode derrotar Dongbang Saki. Eu me pergunto, se o futuro sempre seguisse o olho divino, eu não teria sobrevivido a Tuseong, não é? Você realmente pretende lutar? Se você voltar para casa agora, também não terei necessidade de lutar. Como Seong Ji-han disse apontando para o céu, a luz branca pura desapareceu dos olhos da cobra. Multar, é sua perda. Eu vou compensar você. Compensar minha perda? Como? Para os humanos que realmente sofrerão danos, digamos 2 bilhões generosamente. Compensarei 10.000 GP por pessoa. Como o deus marcial calculou a compensação por danos em 10.000 GP por pessoa? 10.000 GP por pessoa. Nossas vidas valem 10 milhões de won. São 12 milhões de won nas taxas de câmbio atuais. Suspiro, ele é realmente louco. Mas por que 2 bilhões de pessoas sofreriam danos ao arrancar a árvore do mundo? Onde exatamente é esse local? As reações no chat tornaram-se intensas, com mais opiniões querendo saber a localização exata do mar. Dizer que 2.000 milhões sofreriam danos implica que o intervalo é muito amplo. 200 trilhões de GP devem ser suficientes para compensar sua perda. O que você acha? Enquanto isso, o deus marcial, parecendo achar que esse cálculo de preço era razoável, propôs o valor da compensação a Seong Ji-han. Eu recuso. Além disso, vou esperar aqui 7 dias. Deve ser tempo suficiente para evacuar as pessoas. Dando uma semana para fugir do grande terremoto que ocorrerá no Mar Ocidental? Falar em cerca de 2.000 milhões implica que os efeitos cheguem à China. Mas para onde é que os coreanos deverão fugir? Se a China estava ao alcance, o Japão provavelmente também estava. Para sobreviver às consequências da desarraigação da árvore do mundo, os coreanos teriam realmente que cruzar o Oceano Pacífico. Mas como todos poderiam evacuar em apenas uma semana? Eu recuso. Eu concedi muitas coisas. Mas você recusa até isso. Administrador Azul, eu realmente não consigo entender você. Silvo. A forma de cobra desapareceu gradualmente. As negociações foram interrompidas. Dongbang Saki, mate-o e traga a árvore do mundo. Pouco antes de desaparecer, foi dada a ordem para matar Seong Ji-han. Entendido, meu mestre. Dongbang Saki, depois de fazer uma saudação com o punho cerrado. Meu mestre concedeu muitas coisas, mas você ainda escolhe lutar. Falou com pesar enquanto olhava para Seong Ji-han. Porque estou confiante de que posso lidar com você. Lidar com isso, você diz. Uau! Quando Dongbang Saki levantou a mão. Clarão, clarão. Espadas leves começaram a se formar ao redor dele, uma por uma. Já que você escolheu lutar por sua terra natal, vou lhe dar um conselho. Conselho, o que é? Para a pergunta de Seong Ji-han. Não tente lidar comigo, tente me derrotar. Dongbang Saki baixou lentamente a mão. Então. Caso contrário, terminará rapidamente. As dezenas de espadas leves que se formaram começaram a disparar todas de uma vez. Ele havia feito simulações muitas vezes. Ele analisou perfeitamente o vídeo de Dongbang Saki lutando contra o administrador vermelho. E procurei maneiras de combatê-lo aqui. Mas uma coisa. Na verdade, de frente para ele diretamente. Era claramente uma dimensão diferente. Ah, meu braço sumiu de novo. Corte. Seong Ji-han franziu a testa ao ver seu braço direito voar. Uau! Claro, o braço decepado se regenerou rapidamente com o poder da eternidade, mas... Quantas vezes meus membros foram cortados agora? 5 minutos de confronto com Dongbang Saki. Seong Ji-han estava sobrecarregado, fazendo com que seus preparativos parecessem sem sentido. Seus braços e pernas já haviam sido cortados e regenerados dezenas de vezes. Stat Eternidade diminui em 1. O atributo Eternidade que regenerou seu corpo já havia diminuído em 1. Ele foi empurrado para trás de forma semelhante ao lutar contra o deus marcial antes, mas... Naquela época ele foi esmagado por uma enorme diferença de poder. Desta vez ele estava perdendo na utilização do Martial Soul. Seus movimentos são muito bons. Enquanto isso, Dongbang Saki mostrou compostura enquanto acariciava a barba e elogiava Seong Ji-han enquanto o encarava. Mas, se isso é tudo que você tem, você não durará muito. Clarão, clarão. Mais e mais espadas leves se formaram. As espadas que cercavam Seong Ji-han agora somavam 50. Essas espadas eram apenas do tamanho de espadas longas comuns, mas... Cada um demonstrou poder devastador toda vez que brilhou. Já enfrentei Twin Swords antes do cunhado, mas... O rei da espada Yoon Sejin também já havia usado espadas gêmeas antes.
Mas a diferença entre elas e as espadas de Dongbang Saki era como o céu e a terra. Não, ainda maior que isso. Clarão. Com cada flash de uma espada leve. O mar se partiu e a atmosfera estremeceu. Uau! Olha o mar se abrindo, isso é uma loucura. Você pode ver o fundo do mar. O que é aquilo? Onde exatamente é esse local? Dizem que encontraram a localização por satélite. É o centro do Mar Ocidental. Mar Ocidental, devemos evacuar. Dizem que os voos para a América já estão esgotados? Enquanto isso, as pessoas que descobriram o local do confronto entre Seong Ji-han e Dongbang Saki através de satélites militares estavam em grande confusão. A população estimada em 2.000 milhões de pessoas afetadas era um número que só poderia ser alcançado se a China, o Japão e a Coreia estivessem todos dentro e fora do alcance. Portanto, não apenas a Coreia, mas todo o Nordeste da Ásia ficou em alvoroço ao assistir a esta transmissão, perguntando-se se precisavam de evacuar. Embora Seong Ji-han estivesse em uma posição completamente desvantajosa até mesmo para observadores externos durante aquele breve confronto. Agora, a hora está quase aqui. Seus olhos não perdiam o ânimo, esperando por uma oportunidade. E lendo tais sinais, Dongbang Saki. Se você tem um movimento oculto, revele-o. Moveu 52 espadas leves para cercar Seong Ji-han. O cerco da espada parecia ter muitas lacunas à primeira vista. Mas cada uma tinha o poder de dividir o céu e a terra. Parecia impossível escapar apenas sacrificando membros como antes. E logo. Zing. À medida que a luz se espalhava pelas espadas, os arredores começaram a ser cobertos no padrão dos 9 palácios e dos 8 trigramas. Como quando ele subjugou o administrador vermelho. A formação de espada de Dongbang Saki tentando subjugar perfeitamente o oponente sem deixar nenhuma fuga. Caso contrário, este será o fim. Enquanto ele acariciava a barba, dizendo vagarosamente: Uau! Um símbolo de Taiji surgiu nas costas de Sang Ji-han. Ele sacou a espada Taiji que estava manchada pela escuridão. Você disse claramente para tentar derrotá-lo mais cedo, certo? A espada Taiji que ele não havia sacado nenhuma vez durante os 5 minutos de batalha. Vendo isso, as sobrancelhas de Dongbang Saki se contraíram. Eu fiz, mas você não conseguiu nem lidar comigo. Agora, vou derrotar você com isso. Muito bem, mostre-me. Fiquei curioso sobre sua espada Taiji. Como Dongbang Saki mostrou uma reação curiosa ao ver a espada Taiji completamente diferente da sua. Seong Ji-han sorriu. Antes disso. Sistema, reduza o nível de distorção da alma marcial para 40. Quando sua ordem caiu. Uau! As espadas de luz congelaram instantaneamente e desapareceram. A formação dos 9 palácios e 8 trigramas que cercava perfeitamente Seong Ji-han também entrou em colapso por conta própria. Não, isso é. Como Dongbang Saki ficou momentaneamente perturbado pela mudança repentina na situação. Corte. A espada Taiji dividiu a barba de Dongbang Saki ao meio.